Olá, eu sou Val Teixeira e hoje eu venho aqui me apresentar para você. Eu sou psicóloga, sou formada desde 1995 e nessa caminhada toda descobri a terapia do feminino e a constelação. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é ser terapeuta do feminino. Eu escuto algumas pessoas às vezes me perguntando se terapia do feminino não é uma forma de exclusão. Já que nós estamos agora falando justamente de igualdades, por que as mulheres precisam de uma terapia específica só para elas? Primeiro que a terapia do feminino não é específica para mulheres. A partir do momento que eu conheço o feminino, eu passo a conhecer também o masculino. Um não existe sem o outro. Então é uma ilusão achar que a gente exclui o masculino. O que difere é que a nossa atenção é voltada sim para a saúde das mulheres. Mas por que a saúde das mulheres? Para que elas precisam tão diferente dos homens? Todos os movimentos que surgiram, seja, por exemplo, nós estamos agora vivenciando Black Lives Matter. O que significa isso? Significa que os negros foram mais perseguidos, eles continuam sendo perseguidos e eles precisam de ajuda. E todos os outros movimentos, e com as mulheres não é diferente. O que acontece com a gente é que a gente aprendeu a entender que tudo pode ser do mesmo jeito que nós vamos conseguir resolver, mas não é bem assim. A partir do momento que a gente percebe que as mulheres estão adoecendo mais, alguma coisa está acontecendo. Homens e mulheres, eles podem ter as mesmas necessidades fisiológicas, sociais, de autorrealização, nós podemos ter as mesmas necessidades internas, mas a forma como a gente chega, a forma como a gente realiza e alcança a realização, a satisfação dessas necessidades é o que difere. A gente não pode esquecer que por muito tempo nós fomos oprimidas, nós fomos esquecidas, nós fomos caladas e por mais que agora a gente tenha uma liberdade maior, que a gente tenha o conhecimento de todos os nossos direitos, mesmo assim a gente ainda carrega o nosso inconsciente coletivo. Por exemplo, até o começo do século passado, você sabia que as mulheres não precisavam de sobrenome? Elas não precisavam de sobrenome porque elas só seriam conhecidas como alguém a partir do momento em que elas se casassem. Então, quando elas adotassem o nome de algum homem, aí sim elas passariam a ser conhecidas, a ter respeito, a ser consideradas na sociedade. Ou seja, nós éramos consideradas como uma dependência de alguém. O tempo passou e essa dependência foi modificando, mas ela continuou. Até alguns anos atrás, até 60 anos atrás, por exemplo, as mulheres não podiam votar, elas não podiam dirigir, elas não podiam trabalhar fora, elas não podiam ter conta bancária, elas não podiam nem ter CPF. Aliás, não é que elas não podiam, elas não precisavam de CPF, porque lembra que eu falei? Isso não está tão longe. Talvez quando a gente pega uma mulher de 30, às vezes até de 40 anos, ela não reconhece isso. Mas se a gente pegar mulheres de 50, de 60 anos, a gente entende que sim, essa é uma ferida aberta ainda. E considerando que eu sou consteladora, eu não consigo olhar para uma pessoa isolada, eu consigo só olhar essa pessoa dentro de um sistema familiar e de todas as histórias, de toda a linhagem que acompanha essa mulher, que antecede essa mulher. Não dá para eu falar simplesmente que se você tem 30 anos, então tá ok, você está livre dessa situação. Não, se você tem 30 anos, você foi criada por uma mulher que provavelmente tem uns 50 e que provavelmente ela foi criada por uma mulher que tem 70, ou seja, todas essas histórias permeiam o seu sistema familiar também, permeiam o seu inconsciente coletivo. E por mais que a gente fale que não, eu sou de boa, eu não estou mais presa nisso, a gente cai nessa armadilha assim. Quer ver um exemplo? Quando uma mulher julga
a outra. Quando uma mulher critica a forma daquela outra se vestir, quando uma mulher julga que ela mereceu passar por aquilo, isso é um julgamento que passa sim pelo nosso inconsciente coletivo, isso é herdado. A gente ainda está trazendo, a gente ainda é presa a esse ranço do passado, que a mulher não podia tanto quanto o homem. E até mesmo quando a gente vê todas essas provas, esses exageros, o quanto que as mulheres hoje estão se massacrando porque elas querem provar que elas dão conta. Só que a gente está provando isso a duras penas. O custo disso é muito alto. A gente se dedica no trabalho, fora de casa, com os filhos, com a casa, com o marido, e se duvidar, a gente ainda cuida da família de origem, a gente cuida dos vizinhos, a gente tem um trabalho social para ajudar. E para que a gente precisa disso? Para provar? Se você precisa provar alguma coisa para alguém, é porque isso não está provado para você ainda. E nós perdemos o direito, sim, de receber. A gente entrou num movimento que precisamos dar. A mulher, ela precisa dar conta de tudo isso. Receber não é tão interessante, não precisa muito. Isso é uma consequência dessa opressão toda que nós vivenciamos. Isso é sim consequência de todo esse sistema patriarcal que ainda nos engole pelos pés e a gente não percebe. Então, não é uma questão de exclusão. Ao contrário, a terapia do feminino é uma capacidade de oferecer cura. A cura lá nas nossas gerações, a cura do nosso inconsciente, da nossa linhagem feminina. Ficou claro isso para você? Faz sentido a necessidade de uma terapia do feminino? Falar dos nossos ciclos, falar do nosso corpo, falar da nossa inconstância, tudo isso é nosso e todo mundo tenta colocar a gente dentro de um mesmo padrão masculino, inclusive a gente. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a terapia do feminino? Me acompanhe aqui pelo YouTube, no meu Insta, no Telegram ou até mesmo no podcast. Lá eu discorro bastante temas interessantes, sempre voltados à saúde da mulher. E se tiver perguntas, pode mandar. E se tiver sugestões, também. Ok? Vamos lá e a gente se vê.